Olá, deixa eu acender a luz que está escuro aqui. Nossa, suponho que hoje aí vai dar pau, né? Do jeito que o brasileiro está ajoelhado, né, para Jesus, para o eleito de Deus. Aí hoje não vai dar ninguém aí. Não tem nada não, vou testar. Boa noite, aqui Inês Aludé, de Bruxelas, na live, em tempo de coronavírus, né? Poesia na janela. Quarentena eu tiro de letra, continuo tirando de letra. 46 dias já. E hoje, algumas coisas estranhas, né, que na minha vida inteira me acompanharam, assim, de me perguntar, questionar e nunca ter resposta, né? E, claro, eu sou uma descendente daquelas bruxas, né, que deixaram escapar da fogueira. Ai, tinha até uma caricatura minha que foi feita por um pintor russo, era eu voando numa vassoura, telefonando com meu celular, eu não sei onde anda, senão eu teria posto ela para anunciar a live, mas enfim, vocês sabem que eu sou uma bruxa. Hoje, 1º de maio, dia do trabalhador, minha homenagem aos anarquistas de Chicago, né, que com suas vidas deram origem a essa comemoração. Que a direita parásita, bolsonarista, mamadora de piroca, quer transformar em dia do trabalho. Mas olha só, Bozó, que trabalha pra caramba, né? 30 anos mamando no Estado sem mover uma palha, coçando o saco. Vão se lascar, né? Vão trabalhar você, rapaz, vão arrumar o que fazer, bando de vagabundo. E manda Bozó entrar lá no Planalto e trabalhar, né? Que fica ali o dia inteiro naquele chiqueirinho ali, dando farelo para os porcos, já chega, né? Já chega. Tudo isso paga com dinheiro público. Ficar ali conversando merda, encrencando com o meio mundo, provocando jornalista, e só diz merda mesmo. Enquanto o povo está aí morrendo à míngua. E tem mais, vocês aí que falam tanto em Deus, não sei o que lá, e usam o nome de Deus em vão aí o tempo inteiro. Nós os ateus, os agnósticos, a gente não usa o nome de Deus em vão. Nem usa. Mas conhece a história, né? Eu li Bíblia, eu li Corão, eu li Torá, Zorá e a zorra toda. Então, Deus trabalhou 7 dias, né? Que eu saiba, né? E folgou de lá para cá. E vocês aí querendo, em nome de Deus, que o povão vá trabalhar, né? Qual é? Quem é que paga a pensão de Deus? Milenários e milenários aí, o cara não trabalha, não faz nada. Ainda mandou os outros se lascar de dor, né? Porque quando ele expulsou Eva e Adão do paraíso, ele disse: vão ganhar o pão com suor de sua testa, né? Ainda maior praga, coitada da Eva, vai ter parir na dor, sei lá, um negócio desse. Bom, estão vendo, com tanta gente ruim sendo canonizada no Brasil, né? Porque Bolsonaro, antes de morrer, já estão dizendo que o homem Deus é melhor do que Jesus Cristo. Nossa, eu já vi cada meme aí com o Bolsonaro. Ele mesmo, né, disse que é o Messias escolhido por Deus. Estão beatificando tanta gente ruim aí no Brasil que eu fui dar uma relida aí no Antigo Testamento, que eu li há muitos anos. Eu fui casada com um filho de pastor. Não era pastor alemão, era um pastor de, sei lá, de que igreja batista, sei lá, um negócio desse aí. Então ele conhecia a Bíblia de cabo a rabo, né? E ele sempre estava me falando coisa da Bíblia, mas não era crente, não, ele era comunista. Eu fui reler essas coisas todas aí, né? E tem tanta violência e tanta crueldade que precisa ter estômago para isso. Mas é o único jeito de entender o que está acontecendo no Brasil. Acho que é ler o Antigo Testamento e uma parte do Novo, né? Porque tá ali, tá todos os crimes ali de Deus, tá tudo ali, né? E aí começa a gente
encarnou, né, com esses pastores. Aí Bolsonaro já foi batizado em não sei quantas igrejas, judeu, maçônico, bom, maçônico não é igreja, mas enfim, aquilo ali é tudo doido, né? Protestante, a mulher é protestante, sei lá, ele já anda com kippah, ele só não vi ele ainda na mesquita, né? Porque deve ter preconceito, claro, mas ele já se batizou em tudo que é igreja, já afogaram ele lá em Israel, infelizmente, não afogaram totalmente. Eu torcendo para que ele fosse afogado lá, né? Teria evitado tanta desgraça. Enfim, tem que ter estômago, né? Mas você pode entender mais ou menos o que está acontecendo no Brasil com esse escolhido por ele, né? Entender o comportamento desse megalomaníaco, né? Que foi expulso do exército com um lado de demência. O psiquiatra do exército, ele tem um vídeo não, um áudio, né? Da época dele, falando sobre Bolsonaro, e ele diz que Bolsonaro é a porta do inferno de Dante. Ele diz assim mesmo, devia ser um coronel médico culto, né? E então, pronto, vai que haver ter votado, chateou nisso, esperança. Então, aí eu li umas coisas, tem um monte, eu juntei aí, guardei um monte de coisa, né? Aos poucos eu vou ver o que eu faço com isso. Fazer, fazer uns poemas aí com Deus e o Diabo na terra do Brasil. Aí eu li um negócio hoje aqui, ó. Deus está bravo e decide destruir todos os humanos, animais, répteis e aves. Réptil não é animal? E ave não é animal? Bastava dizer animal, né? Mas, bom, a Bíblia, além do mais, as redundâncias. Mas é para especificar, eu acho. Então, para desfazer toda carne em que há espírito de vida. Poético, né? Ele planeja afogar todos. Gênesis 6, 7, 7, 17. Deus repete a intenção de matar todos. Mas por que Deus mata todos os animais inocentes? E as crianças? Eu, hein? O que se fizeram para merecer a ira de Deus? Gênesis 7, 4. Você troca isso em lugar de animais, chama jornalista, petralha, negro, índio, e aí você sabe por que Bolsonaro está com uma megalomania. Ele está esquizofrênico mesmo, ele está achando que é Deus. Entendeu? E pronto. Pode me criticar, né? Chamar de ateu e tal. Mas pense bem, você já ouviu falar de alguma guerra em nome do ateísmo? Nunca. Guerra em nome de Deus, desde há 2000 anos, né? A colonização, mas chegava ali, né? Tem até um pensamento de Nkrumah, que dizia assim: quando os europeus chegaram na África, eles tinham a Bíblia e nós tínhamos a terra. Eles nos deram a Bíblia e nos disseram de ouvir de olhos fechados, né? De rezar de olhos fechados. Quando abrimos os olhos, nós tínhamos a Bíblia e eles a terra. Essa coisa já foi dita sobre vários poemas, mas é de Nkrumah, né? Um grande comunista africano que lutou pelas independências na África. Então, as maiores crueldades e violência na Bíblia tem as 10 pragas do Egito, né? No Brasil não tinha mais gafanhoto para mandar e Deus mandou Bolsonaro. Então, depois, fora as pragas do Egito, teve dilúvio, destruição de Sodoma e Gomorra, né? E as crianças e os animais, que fizeram a Deus, não sei. Vocês já pararam para pensar que os deuses têm característica de ditadores? Eles têm direito de vida e morte, né? E os escolhidos por Deus, os que se dizem escolhidos por Deus, também têm direito de vida e morte sobre os outros, se dão esse direito. Né? Veja, Bolsonaro agora. Ele deu sorte, porque ele queria matar 30 mil, porque o sonho dele é matar mais em menos tempo do que Hitler, né? Aí ele deu sorte com o coronavírus, porque agora ele não precisa nem mandar matar, ele deixa matar, né? Ele abandonou aí o povo brasileiro,
contaminou não sei quantos, né? Porque ainda não mostrou aquele resultado do exame dele, mas todo mundo sabe que ele vai fraudar, que ele é fraudulento, ele chegou lá como fraudulento. Então, Deus mandou essas pragas lá para o Egito, para que os egípcios saibam que ele é o Senhor. Quem foi que essa semana falou? Quem manda sou eu, né? Quem mais poderia ser tão cruel e injusto? Aliás, na própria Bíblia pergunta, né? Êxodo 7:5, né? Êxodo é a questão lá do exílio, quando fugiu do Egito lá. E agora é engraçado, né? Por exemplo, esse caso de ser eleito, eu acho que é uma maldição, porque veja bem, o povo de Israel, o povo israelita, né? Ele foi escolhido por Deus, eles mesmos dizem. Eles dizem, né? Foi escolhido por Deus, o povo eleito. E os árabes eram o povo maldito, né? Que aquilo é tudo da minha região, as religiões nasceram ali tudo no mesmo canto. Gente, eu não tenho preconceito com religião, aviso logo, né? Eu não gosto de nenhuma, né? Entendeu? Mas eu analiso todas elas. E tem coisa bonita numa e noutra, assim, mas não me interessa muito. Então, Deus pegou o povo eleito e mandou para o caminho das pedras, tirar leite das pedras lá em Israel. E pegou os árabes, que eram o povo maldito, levou para os poços de petróleo, ficaram tudo milionários. Eu queria ser maldita aí, não escolhida, né? Gente, parece brincadeira, mas eu estou falando sério, né? Porque a submissão dos povos, ela sempre foi feita pela fome, pelo medo, pelas armas e com molho de religião. Tudo isso com molho de religião. Há 2000 anos que se faz guerra, se comete genocídio, extermínio de povos inteiros, em nome de Deus. Nunca vi uma guerra em nome de ateu. Nunca vi, não. Se vocês conhecerem, me digam. Inclusive, na Bíblia, eu acho que é Mateus 19, não me lembro mais, porque o próprio Cristo, que era paz e amor, ele dizia, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Esse é o Jesus Cristo, né, que proclamou igualdade, fraternidade e justiça, e que, segundo a história, ele fez, compartilhou o pão, compartilhou o peixe, fez aqueles milagres lá, o vinho também, né, que era chegado num vinhozinho, transformar água em vinho. E aí eu pergunto, onde é que está o amor? E quais são os limites, né, da obediência a Deus? Se não obedece, Deus castiga. Não obedece, Deus castiga. Se Deus é mestre, nós somos o quê? Escravos, né? Agora, a fraternidade que eles prometem é o quê? Depois da morte. Você só pode ser feliz depois da morte. Vai encontrar com Deus no paraíso. E diz que é lá para cima. Agora, essa pergunta. Quem pode viver lá em cima, menino, com 75%, 75 graus abaixo de zero? Lá em cima, vocês já tomaram avião? Quando vocês sobem lá 10 mil metros de altitude, é 75 graus abaixo de zero, mas não tem cristão que possa viver num clima desse, nem Deus. Aliás, eu não sei nem a que altura está Deus, né? Porque avião chega até 10 metros, mas Deus deve estar mais em cima. E quanto mais sobe, mais frio. Aí eu não sei onde é que ele está, né? E se eu morrer, não quero ir para lá, não. Eu quero ir para um lugar quentinho, que eu já vivo num país frio aqui há 43 anos. Quero ir para o inferno. Então, o paraíso é depois da morte, né? Então, você se resigna durante a vida a sei lá, se curvar, se ajoelhar e obedecer para depois ser feliz depois da morte. Quero ver, acreditem que depois da morte tem alguma coisa. Hoje em dia não fica mais nada, só um potezinho de cinza, assim, que ainda jogam no ar. Antes ainda ficava os ossos, né? E justiça, né? Falemos de justiça divina. Tem gente que acredita até na lei do retorno, aí na justiça divina, né? Como é que você pode ter justiça ajoelhado? Não é possível, você tem que se ajoelhar durante a sua existência, fechar os olhos, juntar as mãos,
Um dia tem que soltar as mãos, né? Porque às vezes tem que entrar na tapa. Hoje aí, ó, o bolsonarista atacou uns enfermeiros porque estavam homenageando seus colegas que tiveram coronavírus. Tem que soltar a mão e meter a tapa nessa gente. Pode mais deixar, né? Ainda mais, bom, essa crença que você se ajoelha, sobretudo dentro do Estado, né? O Estado, o peso do Estado lá faz você se ajoelhar, né? Com seu instrumento de repressão, que é a PM, o Exército e as tranqueiras, lumpenproletariado, como essas milícias de Bolsonaro. Tudo isso é tranqueira, bandido safado, né? Tudo isso é safado. Então, Jesus é até uma bela figura, né, da Bíblia. A história dele é uma bela história. Aqui não é muito dele, porque tem o que se chamava o Mestre de Justiça, né, que é um personagem que teve exatamente a mesma vida que viveu assim, uns 100 anos antes. Tudo isso é uma mistura ali de lendas que circulavam na Mesopotâmia, né? Ficção. E quem leu a epopeia de Gilgamesh, 3.000 anos antes de Cristo, a história do dilúvio está lá dentro, e está tudo ali dentro, só muda os nomes. Né? Na pistinha, Noé, na pistinha, etc. Então, Fernando Pessoa, ele tem um poema que se chama Poema do Menino Jesus. Vocês vão ver, é mais interessante. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo, com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério, e de vez em quando de se tornar outra vez homem, e subir para a cruz, e estar sempre a morrer, com uma coroa toda roda de espinha e os pés espetados, com um prego na cabeça, e até com um trapo em roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai eram duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida. Fernando Pessoa é demais. A única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba. E a sua mãe? Não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia em que Deus estava a dormir, o Espírito Santo andava a voar, ele foi à Caixa dos Milagres e roubou 3. Com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se, eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado. Na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. É porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça. Corre atrás das raparigas, em português é moças, que vão em ranchos pelas estradas, com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A minha ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas. Quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas, diz-me muito mal de Deus, diz que ele é um velho estúpido e doente.
sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. O Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido, como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem em mais nada, e por isso se chamam seres. Depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu o levo ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina. É nesta minha cotidiana vida de poeta, e é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação, e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me a mão a mim, e a outra em tudo que existe. Assim vamos os três, pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo, e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre, a direção do meu olhar. É o seu dedo apontando o meu ouvido atento. Alegremente, a todos os sons são as cócegas que ele me faz. Brincando nas orelhas, dando-nos tão bem que um com o outro na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois com um acordo íntimo, com a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos, as 5 pedrinhas no degrau da porta da casa, graves como convém. E a um Deus e a um poeta, é como se cada pedra fosse todo o universo, fosse por isso um grande perigo para ela, deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas que só dos homens, e ele sorri porque tudo é incrível, ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras, e dos comércios, e dos navios que ficam fumo no ar nos altos mares, porque sabe que tudo isso falta aquela verdade, que uma flor vem ao florescer, e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer os olhos. Os muros caiados, depois ele adormece e eu deito, levo-o ao colo para dentro de casa e deito, despindo-o lentamente e como seguindo o ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns acima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sonho. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. Conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Então, essa é a história do meu menino Jesus, porque razão que se perceba não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam. Por que não, né? Tem um poeta também português que eu gosto muito, chama Guerra Junqueiro. Eu estou... pegar água, gente, desculpa. Então, Guerra Junqueiro, grandíssimo poeta português. Acho que ele é menos conhecido no Brasil. Bom, em todo caso, menos conhecido que Fernando Pessoa, né, que é conhecido realmente no mundo inteiro. Mas Guerra Junqueiro também tem
teve sua fama. Ele se chamava Abílio Manuel de Guerra Junqueiro, nasceu em 1850, em Trás-os-Montes, e se fez notável só pela sua contribuição à literatura portuguesa, mas também pela participação na vida política do país. Ele era advogado, né, formado em Coimbra, mas também era teólogo, estudou teologia, foi deputado e era republicano, né, claro. Foi ministro na Suíça, até a Guerra de 14. Depois disso, se desapontou, né, com os rumos do país, abandonou a carreira política e a literatura e faleceu em 1923. Ele tem um poema que é muito longo, é longuíssimo, é 10 vezes mais longo do que esse de Fernando Pessoa. Aí não dá para eu ler todinho, não. Se chama Caridade e Justiça. Vocês podem achá-lo na internet. E aí eu peguei só o começo e o fim, porque a história está contada aí, né? Também sobre o Cristo. No topo do Calvário erguia-se uma cruz e pregado sobre ela o corpo de Jesus. Noite sinistra e má, nuvens enverdeadas corriam pelo sol como grande manada de búfalos, e a lua ensanguentada e fria, triste como um solução, imenso de Maria, lançava sobre a paz das coisas naturais a merencória luz. Cheia de brancos ais, um silêncio pesado amortalhava o mundo, unicamente ao longe, o velho mar profundo decantava, chorando, os salmos da agonia, e Jesus, cheio de dor, quase a expirar, sorria. Os abutres cruéis pairavam lentamente a farejar-lhe o corpo. Às vezes, de repente, uma nuvem toldava a face do luar. Um clarão de gangrena estranho e singular lançava sobre a cruz uns tons esverdeados, crocitavam a longe os corvos enfaimados, mas, passados uns instantes, a lua branca e pura irrompia outra vez da grande névoa escura. Inundavam-se assim as chagas de Jesus nas pulverizações balsâmicas da luz, no momento em que havia grande escuridão. Cristo viu alguém aproximar-se e então olhou e viu surgir do horror das trevas mudas o covarde perfil sacrílego de Judas. O traidor, contemplando o olhar do Nazareno, tão cheio de desdém, tão sublime, tão sereno, convulso de terror, fugiu. Surgiu-lhe nesse instante, caminhando ligeiro, impávido e terrível, como um homem que leva um fim imprescritível. De repente estancou uma ideia qualquer, heróica e sobranceira. Havia uma figueira projetando na estrada a larga sombra escura. Judas, desenrolando a corda da cintura, subiu à toa a um ramo vigoroso. Neste instante, o seu olhar odioso tinha um brilho adamantino, reto como um juiz e forte como um destino. Nesse instante, ecoou através do negro céu profundo a voz celestial de Jesus moribundo que lhe disse: traidor, concedo-te o perdão. Além de meu carrasco, és ainda meu irmão. Pregaste-me na cruz, és o mesmo, fica em paz. Eu costumo esquecer o mal que alguém me faz. Esses golpes cruéis, essas horríveis dores, as chagas para mim são outras tantas flores. Não te cause espanto, meu atroz suplício. Eu tenho como bem, vês, até prazer no sacrifício. Judas contemplou ao longe o cerro do Calvário, erguendo-se viril, soberbo e extraordinário, exclamou: não aceito a tua compaixão. A justiça dos bons consiste no perdão. Um justo não perdoa. A justiça é implacável. A minha ação é infame e miserável. Bendito aos fariseus. Pois bem, sendo eu um monstro e tu um Deus, vai ver como esse monstro, ó pobre Cristo nu, é mais forte do que Deus, é mais justo do que tu. A tua justiça humanitária e doce, eu prefiro o dever terrível. E enforcou-se.
Lição, né, que Judas dá. Agora, é totalmente injusto essa coisa. Primeiro, Deus determina que o filho dele tem que ser sacrificado pela humanidade, que nunca salvou, né? Porque a humanidade continua podre. E nem nunca vai se salvar, porque não existe isso. O bem e o mal é uma coisa totalmente maniqueísta, inventada aí. Aí, bom, que Deus terrível, né? De sacrificar o próprio filho. Porra, de lascar, né? Ainda. E se ele sacrificou, se tudo estava determinado por Deus, então Judas também foi determinado por Deus. A traição de Judas é uma coisa de Deus, então a culpa é de Deus. Foi Deus que botou a traição em cima de uma vítima. Na realidade, Judas é vítima de Deus, como Cristo. Os dois são Cristo, então. E, bom, enforcou-se. Desgraceira, né? Essa história. Putz, grilo, tragédia grega, né? Muita coisa também é inspirada das tragédias gregas, das mitologias gregas. Veremos isso daqui a pouco. Achei um poeta anônimo do Malawi, né, que é um país africano, sul-africano. Eu tinha fome e vocês fundaram um clube humanitário para discutir a minha fome. Agradeço-lhes. Eu estava na prisão e vocês foram à igreja rezar pela minha libertação. Agradeço-lhes. Eu estava nu e vocês examinaram seriamente as consequências morais da minha nudez. Agradeço-lhes. Eu estava doente e vocês ajoelharam e agradeceram a Deus o dom da saúde. Agradeço-lhes. Eu não tinha casa e vocês pregaram sobre o amor de Deus. Vocês pareciam tão piedosos perto de Deus. Mas eu continuo com fome, continuo só, nu, doente, prisioneiro e treino frio e sem casa. Eu fico pensando, né, que fui presa política. Estou pensando na situação dos presos, né, que sejam comuns, que seja pouco importa, né, porque eu não é ser humano para mim. Eu fico pensando na situação deles, né, nessas celas superpovoadas, sem nada, e com a questão do coronavírus, nossa, sei não, viu? E um poema de William dos Reis de Souza, que eu não conheço. Assim, ele disse: Eu tenho frio sem casa, incrédulo. Aí tá certo. Aí gostei. No final, incrédulo. William dos Reis de Souza, que eu não conheço. Aí ele faz perguntas, né? Filósofo. Filósofo, ele passa a vida fazendo perguntas. Raramente responde. Se responder, não é mais filósofo, é sociólogo. É, então, por que acreditar no improvável? Por que acreditar no inventável? Por que acreditar que tudo é perfeito? Por que acreditar que não há nada suspeito? Por que acreditar em uma ilusão? Por que acreditar que algo mereça perdão? Por que acreditar em um ser inventado por você? Por que acreditar que não há guerra quando se há violência por todas as partes? Por que acreditar na criação quando não se vê como foi criado? Por que acreditar que tem que ser assim quando se não questiona nada afim? Por que acreditar na eternidade quando se vê o fim? Para que acreditar no castigo se não violou sua ética? Para que acreditar em uma recompensa se não tem feito nada importante assim? Por que ver o mundo de uma forma tão superficial, somente para tentar não enxergar o mal? Por que seguir ensinamentos nos seus, não seus próprios andamentos? Por que ver que o mundo é perfeito quando se afalha por todos os lados? Por que insistir em um só fato que ainda não foi comprovado? Por que fazer duas coisas banais quando, na verdade, elas são especiais? Por que agir comigo assim, sendo que você nunca gostou de mim? Por que não acreditar na inteligência? Por que então acreditar em algo que não se sente? Por que fazer afirmações sem procurar informações? Então, tem uma história de o mito de Sísifo, acho que é Sísifo que diz em português, né? Sísifo
é um dos mitos que conta, é um mito grego, né, que conta que ele trocou favores com Ásopo, trocar favores sexuais, né? Ásopo era o deus do rio, que ele queria prover água às pessoas de sua cidade, quer dizer, foi uma coisa boa. Zeus ficou enfurecido e mandou Tânato, a morte, ela mesma, para levar Sísifo ao mundo do subterrâneo, né, que é o inferno. Ao encontrar-se com a morte, Sísifo, o que é que ele fez, malandro? Deu de presente para ela um colar e elogiou sua beleza. Porra, morte, você é gata. E deu para ela o colar. Aí a morte ficou contente, botou o colar no gogó e não era colar, era uma coleira. E ficou prisioneiro de Tânato. A morte ficou prisioneira de Tânato. Por algum tempo, ninguém morreu. Hades, o deus dos mortos, foi quem ficou enfurecido com essa história dessa, né? De enganar a morte. Ele enganou a morte. E dessa vez, libertou Tânato e mandou novamente atrás de Sísifo. Né? Antes de se encontrar com a morte no Hades, Sísifo pediu secretamente à sua esposa Mérope que não enterrasse seu corpo. Né? Quando encontrou Hades, contou-lhe que não podia aceitar tamanha desonra. Precisava voltar para ordenar que lhe enterrassem o corpo. E assim enganou a morte por uma segunda vez, né? Olha só que malandro. Morreu e pediu para a esposa: peraí, ó, não me enterra não, que eu tenho uma conversinha com a morte daqui a pouco. Chegou lá na morte e disse: não me enterraram, eu não posso estar aqui, eu tenho que voltar lá para enterrar meu corpo. A morte caiu no conto do vigário e ele voltou para enterrar seu corpo. Então foi enganado uma segunda vez. E sabe como é que morreu o Sísifo? De velhice. Então, mas com a história lá, né, de ter sido enganado, Zeus e Hades consideraram que Sísifo era um revoltado, né? E lhe sentenciaram uma punição eterna. E a punição condenaram ele a rolar um rochedo enorme, né? Até o alto de uma montanha, e quando ele chegava lá, a porra da pedra voltava, caía, ele tinha que vir atrás, levar de novo. E ficou aquilo ali a vida inteira, mas morreu de velho, quer dizer, tinha uma força, né? E era maior do que ele, né? Era maior do que o próprio peso dele. E, bom, Hades e Zeus pensaram que aquilo era um castigo terrível, né? Mas para Sísifo, não, ele, assim, terrível porque era um trabalho sem razão e sem esperança, né? Não tinha objetivo nenhum, era só ficar indo e descendo com aquela pedra, subindo e descendo com aquela pedra. Albert Camus, ele escreveu, né, um grande trabalho em 1941 sobre esse mito de Sísifo, e ele diz assim: aqueles que proclamam a existência de um ser superior proclamam da mesma forma a existência de seres inferiores, porque se há um topo, há um fundo. Se Deus é tudo, o ser humano não é nada. Se Deus é a salvação, devemos nos ajoelhar para merecer perdão da mesma forma, ou não somos livres, a Deus Todo-Poderoso é responsável pelo mal. Ou somos livres e responsáveis, mas Deus não é todo-poderoso. Então é Albert Camus, no mito de Sísifo. Mas Sísifo, na realidade, ele se sentiu livre, porque ele fez aquele castigo, mas não se submeteu a nenhum deus. Né? Isso é muito importante. Aí, pronto, eu quero terminar dizendo que os crentes que agora estão dominando aí no Brasil com arminha, né, que se transformaram em verdadeiros demônios armamentistas, né, que querem guerra civil,
Então, eles não acreditam nas religiões dos deuses dos outros, e nós, os ateus, também não. Amanhã tem o diabo. O diabo no Brasil é uma figura importantíssima, né? Sobretudo lá no Nordeste, que ele tem 600 nomes. E a gente vai ver quais foram os crimes do diabo, porque que diabos ele foi diabolizado. Então, até amanhã. Beijos. Obrigada. Tchau.